Olá, amigos, tudo bem? Vamos começando mais uma live, esperando aí a entrada dos nossos amigos. Hoje nós vamos falar sobre fé e prosperidade. Estamos aguardando aí a Roseli e o Edu entrarem aí na nossa live. Vocês estão me ouvindo bem? Se estiverem ouvindo bem, dá um joinha. Oi, Edson. Colocando aqui o tema, vou fixar o tema aqui de mais um vídeo, mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Beleza. Vamos colocar aqui o Edu. Oi, Edu. Tá conseguindo me ouvir? Olá! Tudo bem? Oi. Como vocês estão? Tudo bem, agora ficou muito escuro, né? Não? Não, acho que tá dando para ver bem. O problema Boa é a que imagem? tá boa. Só não sei se depois vai dando uma escurecida aí que vocês estão com solzinho, né? É porque eu a gente tá na sala, hoje a cortina tá baixada. Maravilha. E aí, estão preparados para mais uma live? Estamos cheio de fé aqui. Quem está chegando agora, se puderem compartilhar também a live, vamos compartilhando, vamos tentar compartilhar pelo menos para umas 5 pessoas, para eles acompanharem também com a gente. Hoje a gente vai falar sobre o tema fé e prosperidade. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Flávio Binha entrou, tudo bem, Binha? O Edson também está aí. Júlio. Oi, Edson. Júlio é meu ex-aluno. Olha que delícia. Ai, que legal. Pessoal, vamos compartilhando a live. Vendo se a gente consegue colocar mais pessoas aí para assistir junto com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos, tudo Beleza. bem. Todo mundo ouvindo bem também, Roseli e o Edu? Gente, Tudo ótimo. maravilha. Só esperar mais um pouquinho para o pessoal ir entrando. Tá tentando melhorar a luz aí, Edu? Espere aqui, ó. Agora ficou escuro, agora ficou bom. A Shirley entrando também. Tudo bom, Shirley? Vamos lá. A Shirley entrou também. Legal, bastante gente conhecida da gente, né? É isso Isso é mesmo. muito bom. A gente se sente mais reconfortados, Verdade. Há mais né? apoio aí pra gente, né? É Compartilhar também. verdade. Pedir para todo mundo que estiver entrando, se puder compartilhar também a live, para pelo menos os 5 amigos aí que precisam ou ouvir, ou para aquelas pessoas que realmente você acredita que tem fé e tem prosperidade. Compartilhe essa live. Vamos falar sobre esse tema tão bacana, É verdade. principalmente Quem é no que não momento quer? atual, né? Quem que não quer ter prosperidade na vida, né? É Mas verdade. a gente tem um caminho, né, a seguir, não é só a gente querer, né? É isso Vai mesmo. ser legal a gente trabalhar esse assunto aí com o pessoal. Vamos lá então? Vamos começar? Vamos lá. Vamos embora. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco sobre fé, Edu. E aí a gente foi buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo um pouco sobre o conceito de fé. E aí é bem bacana que ele traz também o conceito de fé sobre o reacender a esperança, né? E o como essa esperança se transforma em caridade, em bem, em amor, e isso transcende, né? E aí é nesse momento que a fé tá ali enraizado no nosso coração, que realmente a gente começa a evoluir e a regenerar. Não é verdade? Eu vejo isso, Monique. Minha voz tá boa? Tá Você tá ótimo. ouvindo bem? Tá sim. Eu vejo essa questão da fé uma dúvida, que é uma dúvida que eu sempre tive, sempre. E foi um grande desafio buscar entender e resolver essa dúvida.
de fato, o que é ter fé? Será que a fé é algo que alguém vai chegar para a gente e vai dizer assim, olha, Eduardo, Monique, a fé é isso, e é só você ter, né? Ou será que a fé é algo que a gente vai aprender a ter? Então, no começo, eu falava assim, eu pensava, né? Tá, todo mundo fala assim, não, tenha fé, mas a situação era muito ruim. Era um drama terrível, né, que eu estava vivendo. E a pessoa fala assim, não, só basta ter fé. Aí eu falava, não, mas na verdade eu quero ter um emprego, depois eu tenho fé, né? Eu quero ter, eu preciso de um remédio para cura de determinada pessoa e, né, o que é ter fé de fato? Porque as pessoas é fácil a gente falar assim, não, você precisa ter fé. Mas o que é isso, ter fé? Eu preciso buscar lá dentro de mim, eu vou ter, independente se eu acredito ou não, que aquilo é possível. E aí vem aquela confusão da fé da religião, com a fé dos homens. Ah, eu tenho fé que eu consigo fazer isso. Não, eu tenho fé em Deus e Deus vai fazer isso por mim. Então, assim, gera uma série de dúvidas que a gente precisa primeiro compreender, para depois de compreendido a gente conseguir realmente praticar a fé e colocar essa fé em prática e ao nosso favor. E no momento que eu tenho fé, imagina o que passa uma pessoa passando pela pandemia, né, como todos nós, com a incerteza de saber se amanhã eu vou ter emprego, se quando terminar tudo, se eu vou ter emprego, se eu vou ter trabalho, se eu vou ter como... Ah, por enquanto o governo está ajudando com tanto. Tá, mas e depois? Como é que vai ser? E será que isso vai dar? Então, assim, imagina como que é a vida de uma pessoa que tem fé passando por isso e a vida de uma pessoa que não tem fé. E agora a gente começa a entrar assim, então, de fato, o que é a fé? Essa definição do capítulo foi a que eu mais gostei, né? Definição do item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 19. Foi a mensagem de um espírito protetor em Paris, em 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. E aí Mas você também, vê, né? você vê que não vem de fora, né? Vem de dentro para fora. Então não é aquela questão de, acredito em Deus. Não é só questão do acreditar em Deus, mas confiar e saber que em qualquer tipo de provação que você vá passar, que ele vai te apoiar e aquilo é passageiro, né? E também o pessoal confunde muito, né, Monique, com o pensamento positivo, que fé é a mesma coisa que você pensar positivo. Uma coisa está aliada à outra, mas não é a mesma coisa. Pensamento positivo, uma pessoa que ela traz já essa questão do seu otimismo, da sua autoestima, da sua vontade, né? E não necessariamente ela pode ter uma fé desenvolvida. A fé é uma questão muito mais espiritual, né? Que independe de religião, mas é uma coisa que a gente vai desenvolvendo através do conhecimento, né? O espiritismo é essa ferramenta que abre para a gente a conexão, para a gente poder desenvolver a fé raciocinada, né? A gente acreditar porque a gente conhece, a gente acreditar porque a gente entende que existe toda uma ciência envolvida também nesse desenvolvimento da fé. Então, às vezes, a gente confunde com pensamento positivo, que não é a mesma coisa, né? E muitas vezes a ser gente só positiva. percebe realmente que a gente tem essa fé quando a gente passa por alguma tribulação, né? É nesse momento que a gente fala, peraí, mas será que eu tenho fé mesmo? Será que eu vou conseguir passar por tudo isso? E muitas das vezes as pessoas que falam que têm fé, né, que acreditam em Deus e que estudam aí, tem todo esse conhecimento do ensinamento de Jesus. E aí quando passa pela primeira tribulação, o que acontece? Ela desiste, ela não acredita mais em Deus, e aí ela começa a falar, peraí, mas ele não está sendo justo comigo.
E, na verdade, o que a gente precisa nesse momento é ter essa fé e entender que tudo que é dado para nós passarmos aí, né, essas provas que nós precisamos passar, tudo isso é fortalecimento, né? E que a gente Ó, precisa. a Estela lá do André Luiz, nossa amiga lá, ela colocou, deu um oi aqui pra gente, né? E ela colocou, olha, o que você tá falando, Monique, ela acredita, e nós também, né? A gente tem esse mesmo pensamento que fé é mais do que acreditar, é confiar, porque quando vem esse revés assim na nossa vida, né, uma situação difícil, se a gente não confia, como é que a gente faz, né? E a confiança você adquire como? Conhecendo, É isso né? A mesmo. confiança no outro você adquire como? Conhecendo o outro, né? Olha aí o Aqui, ó, Júlio o Júlio. falando para você, Roseli. Eu me revoltei, mas a Roseli me ajudou a resgatar minha fé. Olha que delícia, né? O Júlio é um fofo, a gente teve uma afinidade, tem uma afinidade muito bacana, eu gosto muito dele, é meu amigo do coração. E é isso aí, mas sempre esse auxílio que eu consegui levar para ele e que ele já estava desenvolvendo dentro dele também é por causa desse conhecimento espírita, né? Que a gente traz. Que eu gosto sempre de colocar, porque a gente está fazendo uma live que é para todo mundo, né? A gente fala muito de espiritismo, que é o que a gente conhece, mas é porque o espiritismo ele é um estudo, né? Ele é um entendimento, uma reflexão sobre a vida, uma filosofia, ele tem essa veia filosófica maior até do que a questão religião. Então dá para a gente trabalhar com todos os pensamentos de que a fé é uma questão de você se aprofundar, de você conhecer, para você saber de onde que vem, né, essa fé. Aí depois, mais para frente, no decorrer da nossa live, eu vou dar uma dica assim pessoal, gente, com muito carinho, para aquelas pessoas que têm dificuldade de desenvolver a fé, porque é uma coisa que a gente não vê, que a gente não toca. Mas olha, a fé, gente, lógico, é uma analogia só. Ela é muito material na vida da gente. E a gente vai conversar um pouquinho mais para frente disso. Não vou falar tudo agora. Mas é verdade, mas você vê a importância de conhecer e ter essa sementinha plantada, né? Que é nesses momentos de angústia, de revolta, que a gente acredita que eu não merecia que isso acontecesse comigo, é que você para e avalia e vai lá resgatar essa sementinha que está dentro de você e fala, não, peraí, tem alguma coisa que esse acontecimento, esse fato está querendo me resgatar, né? Está querendo trazer aí alguma coisa à tona. E como é que eu resgato essa semente da fé que foi plantada em algum momento aí da sua vida com esse conhecimento que você adquiriu, para te dar força e aí você começar a galgar outras coisas, né? E aí tem uma frase que diz que a fé move montanhas, né? E aí não vai mover todas as montanhas de uma vez, isso vem aos poucos e cada espírito vai chegando nesse seu momento, né? Vai adquirindo essa fé com o tempo. Então você vê que tem espíritos que têm essa fé muito evoluída, que está muito nato ali, né, no inconsciente, que essa sementinha já foi plantada em algum momento, e nós como espíritas sabemos, né, das outras encarnações, da existência de outras vidas passadas, e que muitas vezes esse espírito já passou por tanta coisa que aquela fé já está nata. A partir do momento que ela passa por uma tribulação, isso já está tão enraizado que ele tem a fé natural, a fé nata, né? Já vem de dentro para fora. O Elton aqui falando que ele já tem os 2 livros, o Evangelho e tem o Livro dos Espíritos. Ó, os 2 Já é um livros primeiro da codificação. Super base, bom, livro do espírito, isso. né? A base de todo o conhecimento espírita, né? Então tá no caminho certo, Elton. É isso aí, né? O capítulo 19 que nós estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo. É isso. Dani mandou também aí, ó, complementando, e entendimento sem isso ficar vazio. É realmente, por mais que a gente tenha essa fé nata, o conhecimento, e aí quando a gente fala da fé raciocinada, o quanto é importante a gente entender quais são os preceitos, o que Cristo quis trazer para a gente, né? Tanto no Evangelho quanto no Antigo Testamento, enfim, a mensagem é a mesma, falada de forma diferente. E no Evangelho segundo o Espiritismo isso fica mais claro. Por quê? Porque Jesus falava por parábolas. Então, a partir do momento que a gente tem esse esclarecimento na doutrina espírita e que os espíritos de formas diferentes vêm trazer essa mensagem, fica mais claro, mas ter essa clareza não é o suficiente, a gente tem que testar isso no nosso dia a dia.
e é por isso que a gente passa pelas provas que vão fortalecer, né, e resgatar essa fé que está aí inata nessa plantinha que foi semeada. E o Edson falou aí também, ó, É, fé é ter fé certeza, é conhecer, é é saber por que acreditamos com os pés no chão. É isso porque mesmo. senão, né, trazendo esse link que o Edson trouxe aqui para a gente, fazendo esse conjunto aí de entendimento, né? A fé fanática, né? O fanatismo, né? Que a gente vê muito hoje no Brasil, tem muito, no mundo inteiro, mas a gente falando aqui do nosso Brasil, é a fé fanática, o que que é, né? Aquilo que você falou, né, Monique? Vem uma situação difícil na nossa vida, se essa fé ela não for baseada num conhecimento forte, aprofundado, no entendimento, não só conhecer, mas deixar esse entendimento, esse conhecimento entrar dentro de você, ela desmorona por qualquer coisa. Por isso que Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita, né? Ele fala que fé inabalável é aquela que ela não esmorece diante de situações difíceis na nossa vida. Por quê? Porque ela está constituída em bases, em alicerces sólidos, né? É isso o que a gente entende, né? E também fazendo o link aí com a prosperidade, existe aquela prosperidade material e existe a prosperidade espiritual, né? Então, será que só a material vai me satisfazer? Né? Essa que é uma questão que a gente também tem que pensar, né, sobre isso. É verdade. E aí, linkando um pouquinho nessa questão da fé com a prosperidade, será que com a fé a gente consegue atingir a prosperidade, Edu? O que você acha? Então, eu penso que a gente deve começar dentro de nós, antes de pensar em prosperidade, é a fé. A fé é o princípio de tudo. Nesse passo a passo, na parte teórica, que é o que nós estamos falando aqui, a parte prática cada um vai ter que vivenciar. Mas eu entendo que a parte teórica que nós estamos falando, como que eu desenvolvo essa fé? Isso é primeiro de tudo. É o primeiro de tudo. Eu estou usando como base, para a gente falar de prosperidade, o livro do Napoleão Hill, tá? Chama Quem Pensa Enriquece. Ele fala de prosperidade material, mas a prosperidade como um todo, não é só na questão material. É com relação à nossa saúde, à nossa vida familiar, à nossa vida social, porque nós somos um todo, né? Nós não somos só matéria, nós somos matéria, espírito, família, pessoa, saúde, tudo isso precisa andar junto. Então, uma pessoa próspera, ela tem todas essas características que vai caminhando junto. Ora, eu vou dar um foco para uma coisa, ora eu vou dar para outra. A fé, ela vai sendo, né, trabalhada à medida que eu vou tendo pequenas conquistas com relação à fé. Porque o Jesus de Nazaré falou lá para aquele senhor que foi procurá-lo com o seu filho, que tinha problemas mentais. E ele falava, Senhor, meu filho ora se joga na água, ora se joga no fogo. Eu levei eles até os seus discípulos, mas eles não conseguiram curar. E o mestre então falou, até quando, né, estarei aqui para poder fazer essas coisas? Homens de pouca fé. Se eles tivessem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininha, conseguiria transpor uma montanha daqui para lá. Ou seja, ele está dando a indicação de que ele tem uma condição de curar, mas que todos nós também temos essa sementinha inata e que ela precisa ser trabalhada. Então eu vou começar a pensar eu vou começar a ter fé com pequenas vitórias. Eu acredito que eu não sou capaz de conquistar agora um trabalho que vai me dar todo o dinheiro que eu preciso. Mas eu tenho um começo. Eu devo começar, eu estou desempregado, estou procurando emprego, mas eu tenho um que vai ser o começo. Eu conseguindo essa vitória, eu automaticamente me sinto cada vez mais confiante. Ele é um ciclo, né, que se reforça. Cada vez que eu consigo uma pequena vitória, eu coloco pequenas metas, cada vez que eu consigo uma pequena vitória, essa vitória pequena, ela sustenta a minha mente dizendo assim, olha, você é capaz, vai lá, tenta a próxima. Vai lá, tenta a próxima. Então eu preciso ter a fé inicial para ela ser o pontapé. Fé fanática, fé porque alguém te disse que você deve ter, ela é fraca, ela não tem base. No primeiro empecilho que você tiver, ela acabou.
Aí você vai ter que procurar outra fonte. Então, quando você entende que a fé está aqui dentro e que ela vai sendo adquirida, que é o que o Espírito disse aqui na sua comunicação, ela vai sendo conquistada à medida que eu vou trabalhando com pequenas vitórias, com pequenas demonstrações de fé. E aí eu vou conquistando cada vez mais espaço, confiança, certeza daquilo que eu quero. Então esse é o primeiro ponto. Ele é o principal. Se eu quero atravessar o rio, eu preciso de um barco para poder chegar lá, ou eu preciso me qualificar para poder chegar lá, eu preciso aprender a nadar, eu preciso ter alguns equipamentos que vão poder fazer com que eu chegue do outro lado, que é onde eu almejo. É verdade. E o autor aqui, ele vai falar que essa é a primeira característica que eu tenho que ter para conquistar a prosperidade, é a fé. Sem ela, nenhuma das outras características necessárias serão suficientes para poder me levar aonde eu quero chegar. Que é a parte que fala do esforço, né? Também. E quando a gente fala, eu sou positivo, eu tenho pensamento positivo, mas se eu não fizer nada, se eu não me esforçar, se eu não buscar, primeiro, a minha melhora, a minha condição de paz comigo mesma, com as minhas condutas e as minhas atitudes, né? Eu não vou conseguir isso. E fora... Então, a fé sem esforço, o pensamento positivo sem esforço não vale nada. É isso mesmo. Não adianta também ficar só esperando que Deus vai me ajudar, que Deus vai prover, né? Porque aí é exatamente isso que o Edson falou, vira uma fé fanática. E aí, ao mesmo tempo, você não está plantando a semente para poder colher, né? Isso. Quantas pessoas querem um emprego, querem ser promovidos, mas não estão plantando essa semente. Então, antes de colher, a gente precisa plantar. Eu acho que é importante reforçar isso também, que não é simplesmente ter fé e acreditar que tudo vai cair na sua mão, né? De mão beijada. Porque a gente tem muita crença hoje, né? Na teologia da prosperidade, né? Quer dizer, eu dou para Deus e Deus me devolve. Questões materiais, é uma troca, né? E com Deus não tem barganha, né? Com Deus não dá para a gente barganhar, para a gente trocar moeda, né? Não existe essa moeda. A moeda que Deus quer da gente é a boa intenção, é a caridade. São essas práticas, né? É a nossa conduta dentro das leis divinas, né? Então não adianta eu achar que eu tô dando ou dependendo do bem material, né? Porque hoje a questão Deus, religião, está muito ligada por outras doutrinas religiosas por aquilo que eu dou, como se eu pagasse alguma coisa, né? Então, se eu quero um carro de 500 mil reais, eu tenho que dar um valor X, né, razoável, um percentual desse carro para eu conseguir esse bem, né? Então, é por isso que precisa desenvolver essa fé entendida, essa fé, para a gente não cair nessa armadilha que é a questão de que achar que Deus troca com a gente, que Deus negocia coisas materiais, né, com a gente. É importante a gente tratar disso hoje também, né? Queria aproveitar o gancho da Roseli, porque quando a gente está falando de prosperidade também, para todos que estão participando aqui, que estão nos ouvindo, a gente está falando um pouco de experiências pessoais, mas gostaríamos muito de compartilhar com todos, né, o que está se passando na vida de cada um. Mas é importante que eu tenha em mente que prosperidade, muitas vezes, ela é diferente para cada um de nós, né? Então, o que a Roseli está falando aqui? Por que eu quero ter a prosperidade? Qual é a minha finalidade maior quando eu alcançar esse nível de prosperidade, esse ciclo de prosperidade na minha vida, onde parece que tudo que eu empreendo para fazer dá retorno positivo, começa a voltar com maior dose de confiança, de certeza, de segurança, remuneração, vai fazendo com que atraiam mais e mais pessoas que venham precisar do meu produto, do meu serviço, que venham me procurar para que eu possa ser remunerado por aquela atividade que eu faça, para que eu possa ter retorno daquilo que eu produzo, daquilo que eu ofereço para a sociedade. Se eu tiver como meta de prosperidade somente o retorno financeiro, olha, a chance de você conseguir sucesso é muito próxima de zero. Se tudo que eu empreendo na minha vida para poder ter prosperidade, eu só quero fazer isso pelo retorno financeiro que ele me dá, é o caminho da sua frustração.
Porque verdade. não é trocar dinheiro por dinheiro. Não é comprar um produto por 100 para revender por 200. Não é isso. É a intenção que eu tenho. O que eu quero? Qual é o meu propósito de vida? Por que eu faço isso que eu faço? Por que eu estudei o que eu estudo? Por que eu estudei direito? Por que eu estudei administração? Por que eu estudei engenharia? Ou por que eu me tornei um técnico em mecânica? Por que é que eu conserto geladeira, carro? Para que eu faço isso? É um talento que eu tenho, que me foi dado, né, me concedido a oportunidade nessa vida, para que eu possa exercer uma profissão, ser remunerado por ela, mas eu estou, na verdade, servindo, eu estou doando, ajudando pessoas. E Eu estou muitas vezes as fazendo pessoas aquilo, não veem isso, né, Edu? As pessoas infelizmente. vê a prosperidade do outro e não percebe tudo que foi galgado, né? Tudo que foi conquistado aí, todos esses talentos que foram trabalhados para a pessoa alcançar aquela prosperidade. Mas eu queria ouvir um pouco mais o pessoal que está participando aqui, o que eles entendem por prosperidade. Vamos comentar aí, gente. O que é prosperidade? Vocês acreditam em prosperidade material? O Edu trouxe uma série de prosperidades aqui, né? Da saúde, prosperidade espiritual. E como nós temos crenças e valores completamente diferentes, queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês entendem por prosperidade. O Edu trouxe uma coisa que é bem legal, bem bacana, que é essa questão do equilíbrio, né? O quanto a gente precisa ter equilíbrio entre a prosperidade material, a prosperidade espiritual, na saúde, e até na fé a gente precisa ter equilíbrio, né? Para também não ser essa fé fanática. Porque no momento que a gente adquire bens materiais, se a gente não tem essa fé e nem essa prosperidade espiritual, acontece o desequilíbrio, né? E aí tem um estudo que fala, eu não vou lembrar agora o nome do estudioso, mas que ele trouxe a questão de o quanto equilíbrio é necessário na questão financeira. Então tem muitas pessoas que têm tão pouco e e quando a pessoa está ali abaixo da linha da classe média ali, que seria tem uma estabilidade mínima financeira, ela sempre está ali almejando ter a prosperidade material para ter o mínimo de dignidade ali para conseguir viver, para conseguir ter uma boa alimentação, usufruir de saúde. E tem aquele pessoal que está ali no meio, né? Que consegue ter uma boa qualidade de vida, consegue ter saúde, e normalmente ali é a zona de equilíbrio. E quando você tem pessoas que estão acima disso, que são as pessoas que são ricas, que são milionárias, né? Normalmente essas pessoas têm a riqueza material, mas têm a dificuldade com essa parte da riqueza espiritual. E muitas vezes não conseguem, com essa falta de equilíbrio, não conseguem manter esse status e nem manter essa prosperidade financeira, porque começa a desconfiar de todo mundo que se aproxima, começa a ter medo, começa a não confiar no outro. Então, e não sabem nem o que fazer, né, com esse recurso que tem em mãos ali, e começa a surgir um medo, uma preocupação, uma angústia, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu deveria estar ajudando mais? E muitas das vezes acaba não auxiliando, que é justamente ter essa oportunidade de ter esse bem material na mão, é uma oportunidade de auxiliar alguém que está precisando, alguém que está ali à sua volta, né? Vamos dar um oizinho aí, ó, para o Arnaldo, que é nosso coordenador de quarta-feira, lá do André Luiz. Um beijo, Arnaldo, obrigada. Minha amiga Marcela Antonini, que entrou, a Shirley, né, que você já falou. E a tua irmã, a Katezinha, a tua irmã, entrou, não é? exato. O Igor entrou aqui também, tudo bem, Igor? Ali. O Kleba também entrou aqui, tá assistindo a gente. A Caterine falou assim, ó, prosperidade e saber agradecer o que já se tem, mas sabendo que sempre podemos melhorar, não nos limitar ao universo que é abundante e infinito. Cabe a nós melhorarmos para acessarmos cada vez mais. É isso aí. Então, assim, não ficar só esperando que o universo provenha, né? E que existe Deus e que Deus vai me trazer o melhor, que eu vou conquistar o melhor aí, essa prosperidade, mas correr atrás, né? Porque a gente tem que também agir aqui para conseguir transformar essa ação em prosperidade, né? Usar inteligência, né? Porque às vezes a gente tem tudo isso, mas não tem inteligência, porque a prosperidade material, vamos dizer assim, né? Ela é uma prova das mais difíceis na vida da gente, né? Porque, olha, quando você tem uma prosperidade material
abundante, você pode se desviar por diversos caminhos, né? A gente pode se tornar, deixar o materialismo tomar a frente de muita coisa, a gente pode deixar a questão da família ficar em segundo plano, porque a gente começa a ter desejos materiais cada vez maiores. Então, é uma grande prova na vida do espírito, né? A gente passar por essa aprovação de você ter muitas coisas. Agora, quando Deus nos dá oportunidade, porque eu penso que Ele dá oportunidade porque nós estamos entre aspas, prontos para lidar com essa questão de sermos prósperos, né, materialmente, o que a gente vai fazer com aquilo, né? Porque se você não fizer um bom uso daquilo que Deus oportuniza na sua vida, aquilo ali ele vai se desfazer, aquilo vai se perder, né? Então a gente saber também com inteligência o que a gente vai usar e de que forma nós vamos usar essa prosperidade na nossa vida, porque a gente vê muita gente que descamba para caminhos aí que não tem volta, né? Vamos falar a verdade, né? Eu gosto muito dessa palavra gratidão ao que a gente conquistou. Isso é realmente você saber ser feliz, é você agradecer aquilo que você tem. E você prosperar é continuar nesse clima de gratidão, que tudo que você recebe é tão prazeroso, é tão gratificante que você tem vontade de dar cada vez mais, de doar cada vez mais, doar o seu conhecimento, doar recursos materiais, porque para você é abundante, e isso se torna um ciclo, né? A Dani Lima, né? Ela falou aqui, né? Prosperidade vem na medida que evoluímos. Eu acredito que o maior bem que conquistei foi meu crescimento e entendimento espiritual. Minha riqueza é o companheiro e amor que tenho em meu casamento, por exemplo. Dani, muito legal, maravilhosa. É isso aí. Então, são coisas que nós começamos a ver, que nós já conquistamos e que nós temos capacidade de conquistar cada vez mais. E essa fé em nós mesmos é que vai nos levando para o outro nível, né? Mas é muito legal agora, isso que ela trouxe também, isso, desculpa, Edu, rapidinho, só para não perder aqui o gancho do que ela disse, é que tem muitas pessoas também que não chegaram nesse patamar, né? Então, assim, não conquistaram ainda, então estão nessa fase de crescimento material. E aí, a partir do momento que você chega num determinado status, que é um pouco daquilo que eu comentei do equilíbrio, né? Quando você chega numa condição que você consegue conviver bem, que aquele recurso que você tem material é suficiente para você estar minimamente ali bem alimentado, conseguir sair, conseguir fazer ir para um restaurante, né? Enfim, aí você começa a valorizar outras prosperidades que não só essa material, que é a questão da espiritual, das pessoas que estão ao seu lado, do amor ao próximo, do como eu posso contribuir. E tem pessoas também com tão pouco que conseguem fazer isso e não precisam chegar nesse patamar, né? Desse equilíbrio material. E aí é muito dessa questão de ter este conhecimento anterior também, da fé, da espiritualidade, de como ela pode, independente de ter o recurso financeiro, de alguma forma ela pode ajudar. Seja dando, né, auxiliando, falando uma palavra de consolo, estando próximo ali de alguém. Então isso é muito legal. Atualmente eu faço um trabalho, como eu já tive profissionalmente trabalhando no mercado financeiro como agente autônomo de investimentos e análise de empresas, né, que tem seu capital aberto e negociado na Bolsa de Valores de São Paulo. E recentemente eu comecei a abrir um auxílio para quem eu conheço, para quem precisa, para poder se encontrar nesse mundo, né, de investimento, de recurso, algumas coisas que começaram a acontecer no nosso mercado, na economia, um pouco antes da pandemia, que levou muita gente a ter dúvida, a falar assim, bom, e agora? Qual que é o melhor caminho? E eu comecei ajudando uma pessoa, a outra, e de repente isso aí se tornou muita demanda, né, para ter esse conhecimento. E quando eu começo a conversar com as pessoas, a primeira coisa que eu identifico e que eu pergunto, eu falo assim, tudo bem, você quer em um investimento diferente e tal, mas onde você quer chegar? O que você pretende com isso, né? Qual é a tua finalidade?
Veja, eu estou falando nisso porque prosperidade, eu preciso ter claro na minha mente onde que eu quero chegar. O que que eu pretendo com isso? E com essa meta, esse foco, é só assim, não existe outro jeito. É só assim que eu consigo traçar um plano que eu começo a ver que ele está evoluindo. Senão, eu não tenho um plano que você não tem como medir, um plano que você não sabe onde que você vai chegar, e você não vai saber se aquele caminho que você está tomando, ele é certo ou ele é errado. Então, as bases que você tem que ter da sua fé, da sua confiança, tem que estar fundamentada num objetivo de onde você quer chegar. Até mesmo espiritualmente. Como que você quer chegar no final da nossa existência? Como que você quer chegar no momento em que você vai desencarnar? Que momento que você quer estar? Como que você quer estar lá? Livre com a tua consciência? Quer ter feito o quê? Qual é o legado que você vai deixar para o mundo? É criar os seus filhos? É criar a família? É ter uma empresa? É ajudar pessoas? É ensinar? É educar? É limpar? Qual vai ser o teu maior legado quando você chegar lá? Isso é prosperidade. Eu olhar lá na frente e falar assim, bom, ali eu quero chegar. Isso é importantíssimo. E eu vejo que na primeira fala das pessoas que vêm me procurar, tentando entender como é que elas vão alocar os recursos dela para poder ter um rendimento melhor, ele só fala assim, não, eu quero ganhar mais. Mas ele não sabe exatamente o quanto e nem como que faz para ter aquilo. E aí fica muito difícil de você tratar qualquer tipo de estratégia, porque se a pessoa não sabe onde ela quer chegar, qualquer caminho serve. Então parece que o que você disser para ela, chega lá na frente e fala assim, puxa, mas não era isso. Mas você não traçou onde você quer chegar. Então, é importante que as pessoas tenham, na base da fé, onde elas querem chegar. Para que eu vou usar a minha fé? Como que eu vou desenvolver? Onde que eu quero chegar? Importantíssimo esse ponto, em todos os aspectos. Na saúde, na família. Como é que eu quero que seja a minha família? Uma família harmoniosa, uma família que conversa. Poxa, se eu quero que a minha família seja assim, então eu tenho que ser o primeiro a ser assim. No momento que tiver desentendimento dentro de casa, eu tenho que parar e falar, opa, não é assim que eu quero a minha família. Eu quero que a gente converse, quero que a gente dialogue, quero que a gente chegue. Então, assim, eu preciso entender o que é a prosperidade para mim, como que eu quero estar lá na frente, porque ele é algo que você vai alcançar. Né? É o principal aqui, objetivo final, né? Qual que é o objetivo final dessa prosperidade, né? Até porque se a gente não tiver esse objetivo traçado, acontece o que acontece com muitas pessoas que vão lá e ganham na Mega Sena, aí falar, agora eu ganhei na Mega Sena, eu não vou fazer mais nada, né? Então agora eu vou desfrutar desse dinheiro, vou viajar, vou fazer festa, e de repente quando a pessoa percebe, gastou tudo, não tinha um objetivo ali definido do que para que ele ia usar, não tinha um equilíbrio, né? Só tinha realmente essa prosperidade material e a prosperidade espiritual. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu posso aproveitar esse recurso para ajudar pessoas que estão aqui ao meu redor, né? Ou às vezes também quer ajudar todo mundo, né? E aí acaba esquecendo de que tem que ter esse equilíbrio, né? E qual é o objetivo desse recurso ser caído na minha mão, né? Você vê quantas pessoas perdem isso muito acontece, rápido. que o negócio flui de um jeito tão... Eu já vi vários exemplos, vários, não foram um só, de pessoas que, assim, no momento que ela entendeu, que ela definiu o propósito dela, a vida começa a fluir, é como se tudo tivesse pronto para que eu definisse o meu propósito, para que eu tivesse a intenção de produzir aquilo que eu almejo. E um monte de coisas começam a acontecer, tudo ao mesmo tempo que ela começa a fluir. E eu vou atingindo aquele objetivo, e às vezes eu atinjo aquele objetivo tão rápido que eu já preciso pensar no próximo objetivo. Qual vai ser o mais almejado? Então, o que a gente sempre deve ter como parâmetro? Né? A fé, ela é fundamentada e ela se desenvolve cada vez mais rápido, de maneira mais forte, quando ela está fundamentada na caridade e na humildade. Então, eu preciso olhar nesse meu planejamento que eu estou fazendo, se tem elementos de caridade e de humildade. Assim, eu estou me protegendo contra aquilo que a Rose falou, você falou logo no começo. Eu estou me protegendo para poder ser vitorioso na prova de uma eventual riqueza. Né? Porque quando eu estou no meio da riqueza, é muito fácil de eu acabar
Desviando, né? perdendo o meu foco da caridade, da humildade, porque tudo passa a ser muito mais fácil. Mas se eu tiver a base do que seja prosperidade fundamentada em humildade e em caridade, eu coloco lá na frente isso dentro do meu plano e eu vou estar exatamente assim, com a caridade e humildade sendo valores presentes na minha vida. Então, tudo que eu vou conquistar, eu vou aprender a ser humilde diante do que eu estou conquistando, ou seja, ser humilde não é abaixar a cabeça para tudo, hein, gente? Ser humilde significa saber que nós temos ainda muito que aprender sobre todos os aspectos. Nos vemos iguais, né? Nós somos mesmo. aqui, sabe, no mesmo patamar, nós vamos aprender bastante ainda, nós vamos aprender muito, ainda temos muito que aprender, por mais que tenhamos conquistado um grande valor financeiro ou uma saúde impecável, mas a gente ainda tem muito que aprender em vários aspectos. E a caridade é saber aquilo que você recebeu, você saber compartilhar. Essa caridade pode ser material e também deve ser moral, que é você ensinar para os outros aquilo que você aprendeu, principalmente para aqueles que estão mais precisando e que querem sair, né, da situação atual e se movimentar. É verdade. Aí é tão bom ser próspero, né? Vamos falar a verdade, né? Quem não quer? Olha Porque lá. você consegue agir muito mais dentro da sociedade você tendo prosperidade, claro, porque aí você pode dar empregos, você pode incluir pessoas numa escola, alguma coisa que você possa bancar, né, financeiramente. Poxa, é tão bacana a gente poder ser próspero, porque a gente vai poder ajudar muita gente. E né? Eu acho tem um preconceito de pessoas que têm muito dinheiro também, né, Roseli? De que isso é uma prova, a pessoa precisa passar por essa prova complicada de ter dinheiro e tudo mais. Acho que tudo depende muito da forma e do que você faz com esse dinheiro, né? Como que você utiliza esse recurso? Você está utilizando ele para o bem? Você está provendo para outras pessoas, que é um pouco do que o Eduardo falou também, né? Eu tenho uma empresa, eu estou empregando pessoas, eu estou auxiliando o próximo, aquela pessoa que mais precisa. Quando passa alguém na rua precisando de uma ajuda, eu sempre estou ali disponível, à disposição para ajudar. Eu acho que tem esse lado também da prosperidade, né? E do dinheiro, né? Do uso do recurso material que a gente precisa reforçar também, né? E tem a questão também, uma coisa bacana da gente poder falar, o nosso psicológico, né? Muitas vezes, por uma consciência de culpa que a gente tem de situações que nós vivemos passadas, ou de situações agora mesmo que a gente não soube dar um bom aproveitamento, a gente às vezes bloqueia a nossa possibilidade de nós chegarmos a ser prósperos, né? Porque eu, quando era assim, bem mais jovem, viu, gente? Ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem um pouquinho, eu tinha um pensamento assim: eu não quero ter grandes coisas na vida, eu não preciso ter uma casa na praia, eu não preciso ter barco, eu tendo um carro que me leve para cá. Gente, depois, com o tempo, eu fui percebendo como era um bloqueio meu, que eu não sei de onde vem, eu creio que isso venha da minha infância mesmo, mas também de vidas passadas, né? Onde eu mesmo me boicotava dentro de mim, que eu não queria ter as coisas, mas na verdade, por quê? Porque eu tinha medo de ser próspera. Eu tinha medo de ter as coisas, talvez por alguma situação em que eu não tenha sabido utilizar da melhor forma, né? Então, a gente também tem essa coisa para se autoanalisar. Será que eu mesmo não fico me boicotando para ser próspera, para me tornar uma pessoa próspera, né? É verdade. Fez um comentário legal aqui, ó. Ela falou, realmente, tem pessoas que são pobres de bolso, mas infinitamente pobres de espírito, no sentido, né? De que ela acredita que tem só um casaco e aí daquele que chega perto daquele casaco. O apego, né? A avareza, né? Então, tem muita coisa, né? A avareza é o contrário da prosperidade, né? Se você é avaro, você não consegue ser próspero, né? Então, esse sentimento que a Elis comentou pode ter alguma coisa também dentro de nós, que é o sentimento de escassez. A gente acredita que o dinheiro no mundo é pouco, e que se alguns têm muito, outros não vão ter nada. O problema é que esses aqui que estão achando isso, eles não vão ter nada mesmo. Porque Henry Ford falava assim, se você acredita que vai dar certo, ou se você acredita que não vai dar certo, em ambos os casos você está certo. Porque é exatamente o que você acredita. Então,
Então, aquele que hoje está numa situação difícil, ele precisa mudar esse estado mental de escassez, né? E começar a entender que a Kati falou aqui num comentário que o universo é abundante e ele é, né? E Jesus ratificou isso, dizendo, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Veja as aves do céu, as flores do campo se vestem muito mais bonito do que qualquer vestido que você pode comprar. É E é verdade. tudo Deus que nos fornece, ou seja, está na nossa natureza ser, multiplicar, crescer, né? Então, e o nosso evangelho, como naquele sentido do rico, né? que tem aquele preconceito de que é uma prova difícil da riqueza e tudo, no capítulo 16 do nosso evangelho, servir a Deus e a Mamon, tem várias passagens onde nós estamos, primeiro, desmistificando aquela questão de que um rico não pode entrar no reino dos céus. Porque, às vezes, a gente fica com essa crença lá desde pequenininho, quando a gente foi lá com a nossa mãe, lá, ou com a avó na igreja, né? E aí a gente vê lá uma pessoa toda paramentada, vestida, a gente fala, pô, aquela pessoa deve ser uma pessoa muito importante. Aí aquela pessoa fala assim, olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Aí ele chega em casa, vê uma agulha. Ele vai no zoológico, vê o tamanho do camelo, né? Não fez aquela associação com a corda, né, e tudo, mas ele faz essa associação de que aquilo é impossível, ou seja, se eu quero entrar no reino do céu, então eu tenho que ser pobre. E, na verdade, a mensagem não era essa. A mensagem significa que, para eu poder passar no buraco da agulha, que era uma portinhola que tinha dentro dos portões de Jerusalém, onde você, a partir das 6 horas da tarde, aqueles portões eram fechados, você só entrava pela portinhola que tinha no meio do portão. E o camelo, para poder passar naquela portinhola, ele tinha que se descarregar de todas as coisas que ele estava nas costas dele, tirar tudo, porque ele só passava agachado, demonstrando a humildade, e totalmente descarregado, que é assim que nós vamos estar no momento de desencarnar, totalmente descarregado de qualquer coisa material. As coisas materiais vão ficar aqui. E a mensagem é que eu não me apegue como sendo o norte da minha vida, o dinheiro e as coisas materiais, e sim que eu passe com humildade e com desprendimento. Então, essas falsas interpretações, o Espiritismo também, vieram muitos espíritos superiores a ajudar o nosso entendimento, de que a prosperidade é uma coisa boa. E no mesmo capítulo ele fala qual é a verdadeira utilidade da riqueza, que é essa que você falou, é poder ajudar outras pessoas a serem prósperas também, a gerar emprego, a gerar tecnologia. Como é que seriam hoje a nossa vida se não tivessem tido pessoas que abriram mão dos seus recursos, né? Que doaram para as universidades para desenvolverem projetos de tecnologia para que a gente possa ter toda a tecnologia que nós temos hoje aqui? Foi por causa do dinheiro. O dinheiro ele é bom, ele serve para isso, para melhorar a vida das pessoas, né? É verdade. Eu queria ler um pouquinho dos comentários, porque tem uns comentários muito bons aqui. O Dani mandou assim: a bondade dentro de você, a fé, a sua doação para o outro, tudo isso não tem preço e não achamos numa prateleira. É verdade. Catezinha também mandou assim: muitas pessoas querem um maior rendimento, mas sem correr riscos e sem estudar. É a mesma coisa querer a prosperidade sem fazer nenhum esforço. É isso mesmo. Aí a Shirley mandou a estratégia, gente. E a Caterina mandou de novo: prosperidade também é cultivar as coisas que o dinheiro também não pode comprar. Essas são as riquezas que devemos cultivar e que são eternas. O pessoal tá arrasando aqui nos comentários. Eles falou do casaco, né? Daquela questão do casaco. E aí eu lembrei também uma frase que minha mãe diz que é: mesmo quando você estiver em casa e chegar alguém e aí você não tiver condição, joga uma água no feijão que sempre dá certo, né? Coloca uma água no feijão que você sempre consegue atender todo mundo, né? Nunca vai faltar. É um pouco disso, né? Por mais que você tenha pouco, essa questão do casaco me remeteu a essa frase. Por mais que você tenha pouco, se esse pouco você consegue dividir, isso vai te gerar mais prosperidade, né? Então Deus vai prover. Então a fé e a prosperidade estão muito ligadas nessa frase, né? O Jorge mandou assim: a prosperidade pode ser o caminho para multiplicar as benfeitorias ao próximo. É isso mesmo. E aí eles completou: o significado do buraco na agulha é muito mais profundo e lindo. Aí, ó, Edu, seu comentário aí do camelo.
E aí, Caterine mandou É, assim, ó, dinheiro também é energia. E é isso. E se a gente ficar muito fissurado aí no dinheiro, eu quero conquistar, é o dinheiro, é o dinheiro, é o dinheiro, a gente não consegue chegar até ele, né? A gente é. precisa, em determinados momentos, se desligar do qual é esse recurso que eu quero chegar e vamos tentar trabalhar para poder chegar até ele, né? Tem eu gente, fiz um, eu, tem gente eu fiz um entrando e nosso comentário tempo aqui tá no livro. acabando, gente. Só temos 10 minutos. Deixa só eu falar um pouquinho desse livro, que eu Vai acho que eu lá. não expliquei, né? Napoleon Hill, ele foi um jornalista, ele, na década de 1920, 1930, um pouco antes da quebra da Bolsa de Nova York, que teve lá no passado, ele foi chamado por um industrial do aço na época, Dale Carnegie, e a trabalhar com ele para fazer uma reportagem, um livro ou algum documentário sobre como conquistar a prosperidade, porque era um dos homens mais prósperos da época, com uma inteligência emocional maravilhosa, e ele queria deixar isso para a prosperidade. Chamou esse jovem aqui para fazer o trabalho com ele, uma biografia dele, né, da vida e passando vários conhecimentos. Esse jovem foi além, ele entrevistou na época mais de 2.000 pessoas, sendo que 500 delas eram das mais ricas do mundo, Henry Ford, Dale Carnegie e muitos outros da época, e com valores e princípios da riqueza, da mente que essas pessoas tinham, né? E aí nós vamos navegando pelo livro, ele vai transformando isso em conceitos de fé, de autoconfiança, de energia, de doação, de capacidade, e ele vai transformando isso numa linguagem que a gente pode ir aprendendo e colocando na nossa vida. Não é algo rápido, mas já é um processo. Tá? Era só para falar um pouquinho dessa figura, que ela é muito importante na vida de muitas pessoas que já leram essa obra e vale muito a pena, recomendo, para quem está Muito pensando em legal. prosperar com fé e Depois confiança. E ó, eu tenho compartilha que com a falar. gente, Edu, essa fotinho desse livro. Aí eu compartilho aqui com o pessoal também que está nos assistindo. Se vocês Eu puderem vou tirar compartilhar uma também no foto. Instagram, acho que é legal. Bem bacana. Tá? Ó, eu tenho que falar aquele negócio que eu prometi Vai lá, falar, né? Que é Roseli. aquela dicasinha. É, Teve um tempo na minha vida que eu tinha inveja daquelas pessoas que eu via com aquela fé, né? Muitos tinham a fé fanática, mas era bonito de ver aquela pessoa ajoelhada, fazendo sua oração com aquela fé, aquela certeza de que ia receber. Eu morria de inveja, né? E aí, e não tinha iniciado ainda o meu conhecimento espírita, né? Aí, numa noite, depois que eu já tinha entendimento espírita e tal, né? Eu tive, assim, uma orientação espiritual muito forte que falou assim, Roseli, olha a sua vida para trás, né? Aí eu peguei, porque eu era uma pessoa assim que precisava meio Santo Tomé, ver para quê, trocar, tocar, pegar na fé, sabe? Eu não conseguia saber como é que eu ia conseguir. Aí veio essa orientação assim, olha daqui para trás na sua vida, né? E eu vi a fé, gente, eu vi Deus, eu peguei, eu toquei, sabe? Eu senti. Por quê? Porque eu olhei a minha vida daquele dia para trás e eu vi que muitos fatos ruins, eles vinham se encaixando em outros fatos bons. A vida da gente, ela é uma engrenagem perfeita. Então, olha, uma engrenagem ela vai encaixando na outra, uma na outra. Nesses tempos de pandemia, às vezes a gente perdeu o nosso emprego, às vezes a gente perdeu um ente querido, é muita dor. Mas não vamos desistir, a fé está lá, Deus está lá, porque se a gente olhar da nossa vida de agora para trás, a gente vai ver que tinha uma mãozinha ali pegando coisa ruim, encaixando numa outra coisa boa, e a vida foi sendo levada assim. Então a gente nunca esteve sozinho. Deus esteve sempre com a gente. As mãos de Deus sempre estiveram em nossa vida. Então, olha, você que tem dificuldade de desenvolver a fé, que não acredita que Deus olha por você, olha a tua vida de hoje para trás. Põe os fatos ruins e você vai ver que eles se encaixaram. Às vezes a gente perdeu um ente querido na nossa vida para vir uma outra situação de encaixe que precisava acontecer. Às vezes nós perdemos o nosso emprego, mas veio outro, um talento descoberto, uma nova porta, uma nova oportunidade. E é isso que é a mão de Deus em nossa vida, é a fé. Eu vi a fé. Olha que legal, gente. maravilhosa. Recomendo E eu aqui acho com muito carinho para vocês, que uma vivência que eu tive. e para cada um vai tocar de uma forma diferente, né, Roseli? Então a sua fé foi tocada dessa forma, veio através de uma mensagem, e para cada um vai Isso. ser de uma determinada forma, seja no momento específico, seja com a palavra de alguém que vai trazer essa informação, e aí
a pessoa vai realmente sentir que tem fé ali dentro dela, né? Então, cada um vai tocar de uma forma diferente, né? Isso que é bacana. Verdade. Edu, suas considerações Verdade. finais. Estamos com 5 minutinhos. Vamos sintetizar, né, aqui toda a nossa fala, toda essa reunião maravilhosa, de que a base de tudo é a fé, e a fé ela é fundamentada em humildade e caridade. Quanto mais humildade e caridade eu vou desenvolvendo, eu consigo enxergar isso que a Roseli falou, né? Enxergar a fé na nossa vida, olhando todas as nossas conquistas. Eu tenho capacidade, eu tenho fé, está dentro de mim, eu preciso desenvolver por pequenos atos, pequenas vitórias, eu vou me fortalecendo cada vez mais. Preciso ter um foco agora, saber qual é o meu propósito, onde que eu quero chegar, qual vai ser o momento em que eu vou falar assim, olha, conquistei, e agora eu vou buscar um novo objetivo, uma nova meta. Preciso ter isso traçado. E depois vem as ferramentas, e procurar as pessoas certas, procurar as amizades certas, aquelas pessoas que estão de acordo com o caminho que eu quero traçar e os valores que eu tenho. E assim eu vou vendo essa prosperidade, né, na minha vida. É isso mesmo. E aqui só queria completar também, teve uma pessoa que comentou falando sobre o Evangelho, que já tem o Evangelho aí, o Livro dos Espíritos, foi o Elton, né, que comentou. É um pouco disso, gente. Acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar o conhecimento. E agora a gente aqui na live já está fazendo isso, né, dando o primeiro passo, que é a busca do conhecimento. E as coisas, aos pouquinhos, e a experiência, né, de vida vai nos trazer essa fé e essa prosperidade. Aos pouquinhos, cada um com a sua forma, né, com o seu jeitinho, consegue alcançar. Acho que era isso. Roseli, tudo Muito bem bom. aí? Tudo bem, gente. Ó, um beijo no coração de vocês. Tamo junto, ó, tamo juntinho, tá? Logo, logo a gente vai fazer um próximo encontro, aí vocês todos participam. Júlio lindo, Elisa, amiga minha, Shirley, Agradecer Arnaldo, todo mundo que participou, né? obrigada. Marcela Antonini, obrigado por tudo. O Kleber tá aí. O Kleber, muito bem, isso aí. Então tá, gente, obrigada. Até a próxima. Obrigada, amigos queridos que estão sempre aí me dando uma puta força. E você, Edu e Roseli, pela disponibilidade de participar com a gente dessa live. E agora vamos pensar no tema da próxima. Tá bom? É isso aí. Então tá bom. Um beijo, gente. Valeu. Até mais. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.